Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Papai Eric, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje nós vamos falar sobre o Padre Júlio Lancelotti, o batismo negro e o diabo. Vamos lá. Eu soube, através de uma aparição que o Padre Júlio Lancelotti fez lá no podcast Três Irmãos, no qual ele ficou umas 2 horas e pouco e fez uma fala de uns 5 segundos que me chamou muita atenção. Ele falou sobre um batismo que é possível ser feito na Igreja Católica que eu não sabia, que é um batismo negro. Bom, eu estou dando esse nome, na verdade, mas é um batismo secreto. Qual é a premissa? Uma vez ele disse que apareceu para ser batizado uma criança que foi a avó que levou. Porém, a avó informou que o pai e a mãe dessa criança não queria que ela fosse batizada na Igreja Católica, porque eles não são católicos. A avó, acreditando na Igreja Católica, pediu para ele batizar de forma secreta. E existe sim dentro da Igreja Católica uma premissa de que se alguém trouxer um bebê para ser batizado, vai ser batizado secretamente caso os pais não queiram que essa criança seja batizada. Que a criança seja batizada. E se disser que se for fazer o batismo, ele vai entrar na igreja e impedir, mas a avó pede que você batize. Você pode batizar secretamente essa criança, não numa cerimônia pública, mas numa cerimônia privada. Eu vou te falar que eu achei isso um absurdo. Primeiro, porque se eu, como babalaô, faço um essentaê numa criança sem os pais terem a vontade que isso aconteça, olha, eu vou te falar que estaria muito errado dentro da própria premissa do fato. Mas a Igreja Católica é outra coisa, Então, o que a gente vai começar a conversar a partir de agora, já que a gente falou do padre, da missa negra, vamos falar agora do diabo, Aconteceu em Araçatuba, São Paulo, de uma mãe e um pai que são candomblecistas que estavam botando a filha de 11 anos para fazer uma iniciação no candomblé e aconteceu de que a avó foi lá, denunciou, retirou a criança do candomblé e da posse, do poder, dos pais. Os pais perderam a guarda de uma criança de 11 anos porque ia fazer uma iniciação no candomblé. Gente, estamos na Idade Média ainda. A não ser que a gente comece a mudar. E eu vou começar aqui a apontar algumas possibilidades. Nós temos atualmente uma possibilidade dentro da lei de fazer denúncias através do Disque 100. Muita gente acha que não resolve nada, porém acontece que muitos dos macumbeiros, e eu me incluo, porque eu estou falando de toda a religiosidade afro-brasileira e africana, nós estamos ultimamente pensando de uma maneira muito curta. Nós não estamos fazendo projeções mais para frente. E desde o momento em que a gente evita falar alguma coisa que aconteceu dentro do nosso terreiro, na rua, no ônibus, na fila, seja lá o que for, nós estamos silenciando uma possibilidade política de dar uma melhoria mais para frente. Então, vamos começar a pensar como nós somos fortes na internet. Nós temos nomes muito conhecidos, Pessoas de milhares de views, talvez até milhões. E essas pessoas falam o quê? Elas falam apenas de dentro, elas falam apenas sobre magia, é uma coisa que acontece dentro do terreiro, um fundamento que está errado, um fundamento que está certo, coisas que, sinceramente, se você quer saber de fundamento,
busque alguém para te ensinar. Se você quer saber sobre coisas que são interessantes dentro de um terreiro, pode ser que, dependendo da situação, alguém até poste. Mas a gente precisa falar só disso? Cadê a orientação de como a gente viver nessa sociedade, né? Cadê a orientação de como a gente denunciar exatamente essas coisas? Por que existem muitas pessoas perdendo a guarda de seus filhos e filhas por causa da religião? E isso não está indo para a internet, isso não está sendo falado. Enquanto uma igreja católica pode batizar um bebê, né, um recém-nascido, sem o consentimento dos pais, e está tudo certo, de qualquer forma está tudo certo, pela lei, pela igreja, por todo mundo, pela sociedade, mas a gente não vê que, na verdade, quem está sendo oprimido é quem está sendo enxergado como o diabo. Eu fico pensando, né? Será que realmente a gente vai ter que viver dessa forma para sempre? A gente tem hoje mecanismos, né, de começar a trazer essas informações adiante. Nós temos pessoas hoje já influentes que são do axé. E essas pessoas só precisam ser motivadas a lutar por isso. E eu não estou falando de sair na rua e tacar fogo em nada, por enquanto. Eu falo apenas que é interessante postar, é interessante motivar alguém a falar, né? Vou aqui sugerir o Disque 100, tá? O Disque 100, ele é uma ferramenta interessante. Eu estava aqui conversando com uma pessoa querida que veio aqui sobre essa questão do Disque 100, e é interessante a gente saber se comunicar melhor para ter uma força maior no futuro. Desde o momento em que a gente aprender a pensar coletivamente, porque terreiro sempre foi coletivo, né? Eu não sei de onde mudou isso, que agora todo mundo só pensa em si mesmo. Mas terreiro sempre foi coletivo. Povo de axé sempre foi visto como povo de axé. Então vamos pensar coletivo nesse momento, porque estamos sim numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual e, por enquanto, infelizmente, né, pelos dados, estamos perdendo. Se a gente não se levantar, coisas vão ficar mais esquisitas mais para frente. Vamos aproveitar esse momento, gente. Vamos engajar. Passe esse vídeo mais para frente. Fale sobre o Disque 100. Fale sobre o Disque 100 dentro do seu terreiro, se você for mãe de santo, pai de santo. Se você for advogado, advogada, se você for alguém que sabe sobre esse assunto, comece a alertar os pais de santos o que eles precisam ter de documento para botar uma pessoa dentro do roncó, o que eles precisam ter de documento para fazer um trabalho espiritual para uma pessoa, para que não tenha problema, para que eles possam realmente conseguir ter paz e fazer o seu culto devidamente, porque realmente a gente precisa juntar forças. Nesse IBGE que teve, né, nesse censo do IBGE, o último aí, foi falado que das religiosidades buscadas, a religiosidade afro-brasileira é que tem um percentual maior de pessoas formadas na faculdade. Então vai dizer que nós não temos qualidade para conseguir pensar numa saída para isso? Temos sim. Nós não temos só a qualidade, como nós temos o nosso santo. Nós temos Exu, nós temos Ifá, temos Olodumare, temos Ogum, temos Obatalá, temos todos os orixás ao nosso redor e com certeza vamos vencer essa, porque nós já vencemos antes como nossos ancestrais e vamos vencer de novo. É uma batalha, gente, é uma guerra espiritual. A gente tem que pensar dessa forma. Então, hoje foi um vídeo pesado, né?
mais importante. Quero muito que vocês pensem sobre isso. Um forte abraço. Iria a todos. Axé.